Boa noite, igreja. Eu sei que tem pouquinha gente ainda, mas eu queria te convidar a dar uma boa noite bem alegre, porque estamos na casa do Senhor, com chuva, sem chuva, estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Então, boa noite, meu irmão. Boa noite. Aleluia. Boa noite você que está em casa. Estamos começando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Eu convido você que está aqui a se colocar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus, porque se viemos nesse tempinho para cá, nós viemos porque temos um objetivo, e é buscar a presença do Senhor, é entoar louvores ao nome do Senhor. Nós queremos sentir a presença do Senhor nesse lugar, então vamos cantar a Ele. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui para sentir a presença do Senhor, para ser cheios. Senhor, esse lugar. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu. Agora
sentir a Tua presença nesse lugar. Nós viemos aqui, Senhor, para prestar um culto de louvor ao Senhor, para dizer que Tu és santo, grande, maravilhoso, Senhor. O que tirou nós do nosso conforto da nossa casa e fez com que a gente viesse aqui debaixo de chuva é única, exclusivamente a Tua presença, Senhor. Então nós queremos prestar o melhor culto de louvor ao Senhor. E como nós acabamos de entoar, Deus, o altar, Deus, onde o Senhor habita é o altar do nosso coração. Receba, Senhor, esse culto de louvor e adoração, em nome de Jesus. Vamos cantar, igreja, mais uma vez. Então vem, Senhor, nos incendiar. O coração é o Teu altar. Vamos cantar? Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu. Então vem me incendiar, Senhor. É o meu coração, Senhor, que é um altar ao Senhor. Quero ouvir a Tua voz, Senhor, nessa noite. Agora contemplar. Louvado seja o nome do nosso Senhor, meu irmão. Você pode se assentar. Continue em espírito de oração enquanto ouvimos a orquestra.
Como é bom poder louvar o nosso Deus, amém? Boa noite, amada igreja. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. E como é bom ouvir essa orquestra tão maravilhosa falando mais perto que ela está. Que isso possa ser o desejo do nosso coração. Queremos estar mais perto do Senhor, amém? Vou estar lendo agora Sofonias 3:7. O Senhor, o seu Deus está no teu meio e é poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e renovará com seu amor. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Como é bom, né, poder saber que tem um Deus que está no nosso meio, que cuida de nós todos os dias, e Ele se regozija conosco com brados de alegria. Então, nosso Deus se regozija conosco com alegria. Isso é muito bom, né? E o tema do culto dessa noite fala: só em Cristo a alegria completa. Vamos todos falar juntos? Só em Cristo a alegria completa. A leitura bíblica se encontra lá em João 15, versículos 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Só há alegria em Cristo completa, em mais nenhum outro lugar. Mas aqui a palavra de Deus está nos falando que a gente precisa obedecer, né? Os mandamentos do Senhor, permanecer nos mandamentos do Senhor, e assim a alegria do Senhor vai ser completa, amém? Gostaria de chamar o irmão Isaías para cantar o hino 398 do cantor cristão, para a gente continuar cantando que somos felizes em Jesus, amém? Sou feliz. Inclusive no coro a gente pode fazer um bom coral, né? Tem muitos anos aqui, alguns contraltos, alguns tenores, alguns baixos. Né? Sou feliz. Se faz a mais doce, me queres mostrar, Senhor, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz
Foi bênção, meu irmão, foi bênção. Estar feliz com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer em nosso coração. Meus queridos, dedicação de bens e vidas, 2 Samuel, capítulo 24, 21 a 25. Me presta esse boletim, tá aí? Eu perdi o meu, tirei uma foto, mas tá tão pequenininho. Amém, meu irmão? Só em Cristo existe em nós, em nossos corações, uma entrega completa. Presta atenção no que o texto vai dizer. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trigos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, aquele lugar, e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Meu irmão, Davi toma uma decisão que não era muito agradável aos olhos do Senhor naquele momento. Ele manda fazer um recenseamento, uma contagem, algo que Deus não tinha pedido para ele fazer, mas pelo medo ou para mostrar o seu poderio, ele achou que poderia fazer sem a direção de Deus. O Senhor então castiga o povo de Israel com alguma praga, e morrem mais de 70 mil homens. E o profeta chega a Davi e diz: olha, o Senhor manda você construir um altar lá no lugar onde malha o trigo, debulha os grãos, que é o lugar, a terra do rei ou do senhor Araúna. Davi então vai para lá, se apressa, leva os seus servos, e ele vai conversar então com Araúna e explicar o que era necessário. E ao contrário de haver talvez uma reserva quanto ao entregar, Araúna decide dar. Ele fala: olha, eu entendo que o seu Deus pede, eu entendo que você precisa achar graça diante dos olhos dele, e eu quero colaborar com isso. Então pode pegar a terra, pode pegar os bois, pode pegar as carruagens para fazer a lenha, construa o altar que você quiser. Mas como nós estamos falando de que em Cristo, em Deus, há uma entrega completa sempre custa algo. E então Davi, ele compreende de Deus que ele não poderia fazer aquilo de qualquer jeito. E ele então diz: eu não posso dar ao Senhor, eu não posso entregar ao Senhor, eu não posso ofertar ao Senhor, eu não posso construir um altar ao Senhor que acabou de me pedir, sem que isso me custe nada. Eu já desobedeci, homens morreram, sangue foi derramado, e eu não posso entregar a Deus para aplacar a sua fúria, a sua ira, segundo a minha desobediência, sem lhe oferecer nada que me custe, diz Davi. E então ele compra aquele lugar, e ele estabelece ali um templo, e futuramente, logo depois, seria o templo, onde seria construído o templo, de Jerusalém, pelas mãos de Salomão, naquele mesmo lugar. Mas ele foi comprado por algo que custou. Meus irmãos, o Senhor nos pede muita coisa, estamos falando isso desde manhã, O Senhor nos convida a entregar a Ele a nossa vida, entregar os nossos bens e talentos, a colocar a nossa sementeira nas mãos dEle, colocar a nossa mão lá dentro do restante daquilo que sobrou de semente e ofertar ao Senhor. E de fato, muitas vezes é algo que vai custar, irmãos, que vai custar. Vai custar um tempo de oração, vai custar um tempo de jejum, vai custar um tempo de busca, vai custar um tempo de espera, vai custar um coração que precisa aprender, que precisa diminuir,
vai custar talvez o financeiro, sempre vai custar algo. E nós precisamos compreender isso. O Senhor requer de nós, meus irmãos, coisas que o mundo tem tentado nos tirar. Então, parece que é custoso demais, mas não é. Custa, mas não é tudo. É algo que nós podemos dar, é algo que nós podemos fazer, assim como Davi. Ele só não queria entregar nada de graça ao Senhor, mas ele poderia fazer. Inclusive, ele poderia fazer muito mais do que aquilo. Mas ele diz: ao Senhor eu não entregarei nada de graça, nada que não me custe. O Senhor hoje nos convida, e Ele tem nos convidado a viver esse tempo de fidelidade todos os dias. E eu não sei exatamente o que vai custar para você, o que você vai trazer ao altar do Senhor hoje. Esse momento não é só de dízimos e ofertas, é um momento de dedicar vidas também. Então talvez aquilo que você vai trazer no altar do Senhor, que não é dinheiro, também custe. E eu convido você a viver esse momento, seja bens e vidas, seja os dízimos e ofertas. Eu gostaria que você trouxesse no altar do Senhor, consciente daquilo que você está fazendo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Te glorificarei.
vai parar. E a gente quer continuar entoando louvores ao Senhor, dizendo que louvaremos a Ele, não importam as circunstâncias. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Continuar louvando ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Quero convidar as crianças para estarem aqui à frente. Nós vamos orar por elas porque elas vão descer para o culto infantil. Mas vamos estar também colocando os pedidos da urna de oração, as dificuldades, as lutas que temos passado ao longo dos nossos dias e também agradecer ao Senhor por todas as misericórdias, por toda a graça, por todo o amor. Que você possa colocar nas suas orações a vida de cada um desses pequeninos, que nós oramos aqui no domingo, mas durante toda a semana eles passam por muitas situações e o inimigo tem tentado atacar as nossas crianças. Então que você esteja em oração por eles. O amigo pediu para orar. Como é que é o seu nome que eu te esqueci? Gustavo pediu para orar. Então vamos orar com o Gustavo. Pai nosso que estás no céu, muito obrigada, santificado seja o seu nome, esteja seus reinos, seja a tua vontade, o pão que você deu a nós, perdoa cada dia o nosso pecado, e Deus abençoe todo o mundo que está aqui, abençoe a vida desses embaixadores do rei, a vida de Tia Aline, dos meus mestres, e em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meu querido. As crianças vão descer, vão continuar prestando culto ao Senhor lá embaixo. E nesse tempo, nós que vamos continuar cultuando ao Senhor aqui em cima, queremos conhecer os nossos visitantes. Eu vi alguns rostinhos novos, rostinhos que vieram semana passada. Tinha alguém sentado ali atrás que eu vi, eu acho que domingo passado ou retrasado, e que está por aqui de novo. Ah, aqui, ó, a amiga maravilhosa, tá aqui, ó, bem no meio aqui, igreja, ó, nesse banco aqui, ó, levantou a mão. Então você tem uma missão, meu irmão, sair do teu lugar, cumprimentar, dizer, querido, seja bem-vindo. Tem mais alguém, meu irmão, que está nos visitando, que eu não vi, que está escondidinho por aí? Se você achar pelo meio do caminho, não deixe de abraçar. Vamos cantar? Visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você.
mais alguém nos visita, você que talvez está aí nos visitando através dessa live, nos permitindo chegar na sua casa, que bom ter você conosco. Vamos continuar, meu irmão, louvando ao nosso Deus nessa noite. Nós falamos sobre a alegria do Senhor, que nos fortalece, que nos faz plenamente felizes, mesmo diante de tempos de dificuldade. Vamos continuar exaltando a esse Deus que nos dá muitos motivos para sorrir, para estar alegre, mesmo em meio às dificuldades. Porque como é bom quando nós passamos por algum tempo de tribulação e vemos o cuidado do Senhor. Quem já desfrutou o cuidado do Senhor assim nos pequenos detalhes, quando passou por um momento de dificuldade? Às vezes uma coisa que a gente pode achar boba, às vezes uma chuva caiu de repente e você está sem guarda-chuva e alguém te oferece uma carona. É o Senhor cuidando de você. Às vezes você está com uma vontade, sabe, de comer alguma coisa gostosa e alguém aparece e fala assim: olha, estava na rua, pensei em você e comprei isso aqui. Acho que você vai gostar. E você vê: nossa, Senhor, como o Senhor cuida de mim assim. Não há felicidade maior do que servir ao nosso Deus, meu irmão. Porque pode ser que as circunstâncias aparentemente não mudem, mas o nosso Deus continua sendo maravilhoso. O Deus que provê, o Deus que cuida. Quem é como o nosso Deus? Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. Alguém que é justo, que é manso, humilde como o Senhor. humilde assim. Não há um Deus como Ele. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como
a um Deus maravilhoso. Senhor, queremos declarar isso todos os dias, que o Senhor é melhor que a vida. Estamos ansiando o dia que veremos a Tua presença face a face. Conheceremos ao Senhor como somos conhecidos. Engrandecemos ao Deus da nossa salvação. Esperamos, Senhor, com ardente expectativa o dia que o Senhor virá nos buscar, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque não merecemos tamanho amor que nos alcançou. Ó Deus, e eu sei que às vezes as distrações, a correria do dia a dia nos impede, Senhor, nos afasta às vezes de buscarmos o Senhor como deveríamos, Senhor.
mas nós nos lembramos todos os dias do autor da nossa fé e queremos ser lembrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que um dia, Deus, independente das dificuldades que a gente enfrenta aqui nessa vida, Pai, haverá completude de alegria, não porque não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, mas porque estaremos na presença do Senhor para todos sempre. Ó Deus, que assim seja o nosso coração, que nós desejemos, Senhor, a Tua presença todos os dias, e que ainda que nós não estamos face a face com o Senhor, mas que nós possamos permitir que essa alegria que temos em Ti nos encontre todos os dias, e que mesmo em meio às lágrimas, Senhor, o Seu poder, a Sua presença, Deus, nos renove dia a dia, e o dia, Pai, em que estaremos face a face com o Senhor seja, Deus, muito melhor do que nós imaginamos hoje, olhando aqui, meros mortais, Senhor. Ah, Deus, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pelo Teu amor. Quem somos nós para termos um Deus que nos ama tanto assim? Louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Oi. Um mutezinho para baixo aqui, estava clicado. Tá tudo certo. Meus irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Quero falar hoje com vocês sobre a alegria do céu. Cristo é a melhor decisão, e em Cristo existe alegria, e o céu é capaz de trazer alegria para nós. O céu precisa encher o nosso coração de alegria. Pensar no céu precisa trazer alegria para os nossos corações. Então, desde quando esse culto foi pensado, ele já foi pensado nessa dinâmica, desde os louvores aos textos escolhidos, em falar para os irmãos sobre o céu, a expectativa pelo céu. Nós cantamos uma canção aqui muitas vezes, que ela faz uma pergunta, né? Por que paramos de falar do céu? E aí nós começamos a falar sobre tantas outras coisas que nos tiram uma alegria do céu, porque nós começamos a pensar em coisas terrenas, seja o material, seja a saúde, e essa alegria então ela se esvai, e ao passar do tempo a morte se torna algo então que amedronta demais o nosso coração. Eu quero começar lendo o texto e daí falar um pouquinho também sobre essa questão da morte com o irmão, de forma a introduzir o que eu quero falar com você. Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Amém? O texto diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se vivo na carne, isto é fruto do meu trabalho. Não sei, então o que eu devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que lemos, Senhor, pela direção do Senhor para com a nossa vida. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, aonde nós vamos falar desta temática tão importante que alegra as nossas vidas, essa temática que movimenta, que move o cristão, Senhor, nessa terra que é o céu, Pai, a morada eterna preparada pelo Senhor, para que nós, os seus filhos, os seus santos, lavados e remidos, estejam contigo. Pai, fala conosco, Pai, nos alegra o coração ao ter essas notícias
tão maravilhosas da eternidade, Senhor, e que assim como Paulo, nós também possamos dizer para nós, em nossa alma, Pai, que o viver contigo, morrer, Pai querido, para viver contigo acaba sendo lucro, Senhor. Muito obrigado, fala conosco em nome de Jesus, amém. Meu irmão, a morte então, ela, em várias culturas, na verdade, ela traz um certo peso, né? Na cultura grega, na cultura também, onde nós vamos falar ali, fugiu aqui, da Espanha, México, nós vamos falar sobre o Dia dos Mortos, fugiu, gente, estava aqui na cabeça o nome, só sumiu daqui da mente. E nós vamos falar do Dia dos Mortos, e a morte para eles é uma questão de esquecimento. Existe inclusive, o que eu ia falar, a festa do Dia dos Mortos, que é com o objetivo de relembrar fotos, relembrar histórias, relembrar aquilo que passou daquela pessoa, para que de alguma maneira ela não caia no esquecimento e ela não venha a sumir, desaparecer. Dentro de algumas outras culturas há o desejo de resgatar o espírito que está no Seol, que está na morte, que está no inferno, ou que simplesmente deixou de habitar no mundo dos vivos, porque a morte para muitos é esse grande peso, esse grande medo. Também vem entrando dentro da nossa cultura, do mundo ocidental, onde nós também temos um grande medo, um grande receio da morte, que dirá os nossos velórios, os dias onde nós temos que fazer as despedidas daqueles que nós amamos, independente se é cristão ou não, embora a gente costuma dizer que existe um peso um pouco diferente para aquele que é cristão, e a gente vê talvez uma certa alegria, um pouco menos de sofrimento, mas mesmo assim, irmãos, pode ser crente, pode não ser, pode ser pastor, filho de pastor, esposa de pastor, a gente sempre vai ver um momento de tristeza, um momento de choro, e para muitos um desespero que a gente não consegue controlar e nem conter. E assim, começamos a entender e compreender que está tudo bem, diante da morte está tudo bem. Mas por que talvez isso toma esse lugar tão grande e esse desespero tão grande na nossa vida? Eu creio, e é uma das coisas que me faz pensar do porquê esse desespero, é que com o passar do tempo, cada dia menos, a gente fala do céu. E quando a gente deixa de falar do céu, quando a gente deixa de falar do futuro, da eternidade, quando a gente deixa de falar do lugar de paz, meus irmãos, realmente toma em nosso coração esse desespero, porque se esquecendo do céu, se esquecendo da eternidade, se esquecendo do lugar tão prazeroso e alegre que Deus fez para nós, toma-se o lugar então do desespero, da morte, da perda, do que vai acontecer, de como será, de para onde essa pessoa foi, do para onde eu vou, e então a morte começa a tomar esse lugar dentro dos nossos corações, e aí nós começamos a evitar falar desse assunto, fingindo muitos até que nós não vamos talvez morrer. Quando paramos de falar do céu, então, passamos a ter o mesmo sentimento do mundo externo, daqueles que não vivem, que não andam com Cristo. E o céu não é um lugar somente poético, não é um lugar etéreo, não é um lugar somente aonde teremos asas e andaremos em ruas de ouro. Não, irmão, o céu é um lugar real, é o lugar da presença manifesta de Deus, é o lugar do estado eterno de comunhão perfeita, é o lugar definitivo dos redimidos, comunhão eterna, lugar de vida perfeita, e é onde todos os redimidos com o Senhor vão morar. Meu irmão, tem coisa melhor do que o céu? Não tem. Um pouco difícil de entrar na nossa mente, de compreendermos, exatamente por causa desse apregoar diário do medo da morte, da morte, da morte, e o céu vai deixando de ser anunciado, e aí nós começamos a pregar somente as coisas dessa terra. Hoje não é difícil para nós entendermos e contextualizarmos, por exemplo, que se nós ligarmos a nossa TV em casa, nos meios de comunicação mais acessíveis ali para se ouvir um sermão, a gente vai estar falando, ou vai se estar ali falando sobre coisas terrenas, sobre uma vida financeira mais agradável, sobre uma saúde muito melhor, sobre questões emocionais tratadas, sobre viver nessa terra, obrigado Juninho, sobre viver nessa terra uma alegria plena, e aí se está pregando sobre a terra, sobre aqui, sobre o agora, sobre esse tempo, e a gente perde a visão do céu.
porque desejamos, de fato, viver bem, feliz e plenos nessa terra. E se nós conseguimos viver felizes e plenos e agradavelmente assim, bem nessa terra, somente nós perderemos um pouco do desejo do céu e da eternidade. Ah, pastor, mas então, para se desejar o céu, eu tenho que viver uma vida de amargura, uma vida de sofrimento. Um rico então não pode desejar o céu. Não é essa a questão, meus irmãos, mas é que independente de dinheiro ou não, de fama ou não, de sucesso ou não, de estudo ou não, nós não conseguiremos viver uma vida plena nessa terra. De alguma maneira, talvez, vão mentir para nós. Quem? A nossa condição, seja a condição financeira, seja a condição de intelecto, seja a condição de saúde, vai mentir para nós de alguma maneira, nos mostrando que nós não precisamos desejar tanto assim o céu. Por isso, meus irmãos, eu quero falar de algo que Paulo fala que é escandaloso demais, naquele tempo e no nosso tempo de hoje. A primeira frase que ele fala: o morrer para mim é lucro. Pô, isso é escandaloso demais, querido. Isso é algo que foge da caixa. Quando todo mundo quer viver, quando o mundo quer passar por essa vida vivendo 80, 90, 100 anos, ou até se mais, se puder, Paulo vai dizer que o morrer para ele gera lucro, é ganho, traz felicidade. Para aquele tempo, para aquela cultura, era algo escandaloso demais. Para nós hoje também, por mais que a gente entenda a poesia da palavra, Paulo não quis ser poético. Por mais que a gente entenda a beleza do texto, Paulo não quis trazer simplesmente beleza, ele falou de algo que era real para o seu coração. Por quê? Porque ele acreditava no céu. O morrer é lucro, e não é linguagem religiosa, é um confronto direto à lógica humana. Qual é a lógica humana, meu irmão? Morrer é perder, morrer é fracassar, morrer é acabar. E Paulo está dizendo: morrer não é fracassar, morrer não é acabar, morrer não é perder, morrer é ganhar. Morrer é ir para um lugar muito melhor. E meu irmão, não vou te dizer, nem vou pregar aqui para você dizer que não, então o pastor ele não tem medo nenhum da morte. Não, o pastor não liga, não, eu ainda quero chegar nesse contexto, nessa altura de falar igual Paulo, somente essa frase, sem pensar no restante. Porque agora a gente pensa no filho, na filha, a gente pensa nos pais, a gente pensa na casa, a gente pensa na gente, a gente pensa na igreja, ou a gente vai inventando desculpas para pensar em outras coisas talvez, né? Mas chegar a esse momento de olhar e falar assim: o morrer para mim é lucro, meu irmão, escandalizar a morte dessa forma, eu acho que é um desejo de todos nós. E Paulo então diz que morrer é lucro, e isso não é somente coragem humana, não é algo que só vem da boca para fora. A gente consegue entender e compreender aqui que Paulo ele está falando de algo que é uma convicção eterna. Ele não tinha dúvida, ele não titubeava diante disso. E aonde Paulo fala isso? Paulo fala no momento de sofrimento. Quando ele escreve a carta da alegria, que é a carta aos Filipenses, a carta da felicidade, conhecida por muitos, ele não está vivendo um tempo exatamente de felicidade na carne. Ele não está vivendo um tempo de grande alegria na carne, na mente, no coração. Na verdade, ele está vivendo um tempo de fadiga, um tempo de sofrimento, um tempo de escassez, um tempo de frio, um tempo de prisão. Mas ainda assim, convicto de quem ele era. Temos, meus irmãos, segundo ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o texto diz: temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor eternamente. Temos confiança e desejamos antes não habitar mais nesse corpo. Para quê? Para habitar com o Senhor eternamente. É o mesmo Paulo seguindo, falando as mesmas palavras e levando os mesmos ensinos. O céu é real e é para lá que eu quero ir. Paulo não via a morte então como um muro, uma barreira, mas uma ponte que nos ligava diretamente a Deus, que nos liga diretamente a Deus. Dietrich Bonhoeffer vai dizer: a morte para o cristão não é o fim da comunhão, mas a consumação da comunhão eterna.
Não é o fim, não é uma ruptura, mas é a consumação. A partir de agora, não vai haver nada que crie ruptura entre você e o seu Deus, é adoração ao seu Deus, porque no céu não existirá nada que impeça isso. No céu não vai existir nada que impeça a minha adoração, a minha comunhão, o meu tempo com Deus, a presença de Deus em mim. Não há maldade, não há pecado, não há dor, não há nada disso. Então lá é tempo de comunhão eterna, para sempre. O céu não muda o significado da morte. Óbvio, morte é morte. Foi um castigo dado por Deus por causa da desobediência. Não muda esse significado. Porém, meu irmão, quando o céu, ele é certeza, a morte, ela perde esse poder de nos amedrontar. Ela perde esse poder de nos atemorizar. Ela perde, meu irmão, esse poder de chantagear o nosso coração, ao ponto de nós ficarmos tão abalados e pensar que Deus talvez não esteja conosco porque nós vamos ver a morte, ou porque alguém que nós amamos viu a morte. O cristão então não corre atrás da morte, óbvio, né? Não precisa ir atrás da morte para ir direto para o céu. Mas também, meu irmão, não foge dela como quem não tem esperança. Mas também não sai correndo, doido, desembestado, fugindo da morte, como quem não tem esperança em Cristo, na eternidade, na vida com Ele. Fomos deixando de falar do céu, porque para falar do céu também temos que falar da morte. Muitos foram deixando de falar do céu, porque para falar do céu e a morte, ela não atinge somente o corpo físico, né? A gente compreende que tem que morrer para esse mundo, a gente tem que morrer para as nossas vontades, a gente entende que tem que morrer para muitas coisas que nos afastam de Deus, e aí é morte, morte, morte. E como eu vou falar de algo tão feliz se eu tenho que falar de morte primeiro? Como que eu vou falar e como que eu vou arrebanhar tantas pessoas com uma mensagem cativante para cima, se eu tenho que falar de morrer? Por isso, com o tempo, foi se deixando falar do céu, foi se deixando de falar ou de cantar o céu, de orar sobre o céu, de desejar e criar expectativa pelo céu. Criamos muitas expectativas pelo presente, pelo agora. Criamos expectativas pela faculdade, criamos expectativas pelo crescimento da igreja, criamos expectativas pela família, pelo relacionamento, pelo financeiro, mas nós paramos de criar expectativas e desejar ardentemente nosso coração pelo céu. Porque muitas vezes precisamos passar pelo tema da morte. O céu transforma então, meu irmão, despedida em chegada. A coisa muda. Falando de morte, a morte não é mais despedida, mas é chegada no novo lugar. Não é despedida somente tristeza e dor, mas é a grande alegria que Cristo prometeu lá em João capítulo 14, que no céu Ele iria nos preparar uma morada, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Paulo não desejava o céu, meu irmão, somente pelo lugar. E aí talvez há um grande erro, ou pode haver um grande erro, de desejarmos o céu só pelo lugar. Não, eu desejo o céu porque lá não vai ter sofrimento. Não, eu desejo o céu porque lá não vai haver dor. Não, eu desejo o céu porque lá vai haver riquezas. Não, eu desejo o céu porque lá não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquele outro, porque eu vou ser recompensado. Eu desejo o céu porque eu vou ser aliviado das minhas dores aqui na terra. Eu desejo o céu porque eu vou finalmente descansar. Porque Paulo deseja o céu? Porque ele visa um encontro com Cristo. Não é o céu, não são as ruas de ouro, não é o lugar, é quem ele vai encontrar lá, é quem estará nesse céu, qual vai ser o primeiro encontro. Então a questão em si, só e para
a gente não ficar só vislumbrando o céu, um lugar, uma construção e ruas. A gente está falando da pessoa que estará no céu. Era isso que movia o coração de Paulo, não era o céu único exclusivamente, era Cristo, porque para mim o morrer é Cristo, o lucro aí está em Cristo, a vitória aí está em Cristo, o descanso aí está em Cristo. Então não é o lugar simplesmente, mas a pessoa com quem eu vou me encontrar. Partir para estar com Cristo, meu irmão. Paulo não amava simplesmente o céu, ele amava Jesus. O céu para Paulo não era o prêmio para Paulo era encontrar Cristo. Esse é o grande prêmio. Encontrar o Senhor nos céus. João 14, versículo 3, que nós acabamos de citar, diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O céu não é o lugar onde Deus simplesmente mora, meu irmão, é o lugar onde nada mais compete com Deus. Não é o lugar onde Deus está, é o lugar onde nada tira Deus do centro, é o lugar onde nada cega os nossos olhos de Deus, é o lugar onde nada é capaz de tirar a nossa confiança no Senhor, porque lá não vai existir isso. Então não é uma questão de lugar, no céu nada compete com Deus. Hoje talvez tenha muita coisa competindo com Deus na sua vida. Quantas coisas competem com Deus na sua vida hoje? Eu poderia citar várias na minha, que estão competindo, conflitando o seu tempo, a sua entrega, a sua vida. No céu não vai haver isso. Não é autorizado no céu, no reino celestial, nada que possa competir com Deus, nada. Então a presença é constante, a adoração é constante, o amor é constante, o cuidado, a vida, o tempo, a intimidade é constante. Por isso Paulo deseja estar com Cristo nos céus, porque lá é este lugar. Aqui Jesus é amado entre muitas distrações, meu irmão, mas lá ele será amado sem rival nenhum. Nós amamos a Cristo, amém? Amém? Nosso coração ama Ele, mas tem muitos rivais aqui também, tem muitas distrações, tem muitas outras paqueras, tem muitos outros flertes. Então nós não conseguimos amar da maneira que precisa, mas lá no céu não. Lá no céu é única e exclusivamente a presença de Deus. Jonathan Edwards vai dizer: o céu é um mundo de amor, onde Deus é plenamente conhecido e perfeitamente desfrutado, onde a nossa alma vai desfrutar plenamente de Deus, onde nós o conheceremos plenamente, sem reservas, sem nenhum espelho, sem nenhum reflexo, sem nenhuma dificuldade. Nós o veremos face a face. Esse é o céu. Por isso esse desejo tão grande de Paulo, por isso essa vontade tão grande de Paulo, porque ele vai chegar e dizer: olha, aqui nessa terra o meu corpo trabalha, aqui nessa terra eu sirvo ao Senhor e existe frutos, e eu fico feliz por isso. Só que é uma grande luta comigo mesmo, porque eu desejo estar no céu, mais ainda do que estar aqui nessa terra. E aí eu entro aqui no terceiro ponto, que é a esperança do céu torna a vida aqui mais intensa. Não posso ficar parado porque eu espero o céu. Pelo contrário, meus irmãos, Paulo vai dizer que o viver então nessa terra é o quê? Viver aqui é Cristo. O morrer vai ser lucro, o morrer é o céu, o morrer é... Mas o viver é quê? O viver é? O viver é? O viver é? E como se vive Cristo? Como viver Cristo? Parado? Como viver Cristo? Apático? Como viver Cristo? Desconexo das dores do mundo? Como viver Cristo? Sem pregar o Evangelho?
Como viver Cristo sem viver na carne Ele? Como viver Cristo, meu irmão? Só se pode viver Cristo servindo a Cristo. Então, para Paulo, se o desejo é o céu, mas o Senhor ainda não o levou para o céu, viver aqui precisa ser Cristo. Como se o céu já estivesse diante dos meus olhos. Muito embora muita coisa tente roubar a cena, roubar o lugar, mas como se olhando diretamente para o céu. Como Estevão, ao ser apedrejado, olhando diretamente aos céus e vindo diretamente o Senhor. O viver nessa terra, então, meus irmãos, é Cristo. Paulo não vivia com a cabeça nas nuvens. Boa, né? Paulo não vivia com a cabeça nas nuvens, não estava só lá. Paulo vivia com desejo ardente de abençoar vidas nesta terra, de cuidar de pessoas nessa terra. Sua cabeça não estava nas nuvens, os seus pés estavam no chão, as suas mãos estavam no arado, os seus olhos estavam no caminho, ele estava aqui nessa terra. Meu irmão, enquanto o céu não chega, eu preciso viver aqui. E vivendo aqui, eu preciso viver Cristo. E aí eu vivo Cristo em todos os ambientes da minha vida. Existe algum ambiente que Cristo não pode entrar, meu irmão? Existe? Existe alguma faculdade que Cristo não entra? Existe algum meio político que Cristo não entra? Existe algum lugar de segurança pública que Cristo não entra? Existe alguma igreja que Cristo não entra? Tem que perguntar, porque é perigoso. Não existe, meu irmão. Todo lugar é o lugar onde Cristo tem que, se eu estou, se eu sou servo, se Cristo para mim é o Senhor da minha vida, onde eu estou, Ele está também. Por isso eu vivo Cristo na minha vida. O viver Cristo significa Cristo como critério, Cristo como centro, Cristo como sentido da vida, Cristo como a direção das minhas palavras, do meu agir, do meu pensar. Cristo sempre. 1 Coríntios capítulo 15 e 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas aqui nós esperamos, e esperamos para o céu, e desejamos ardentemente viver o céu com Cristo. Quem vive só para o aqui, tem medo de perder tudo, irmão. Se eu viver só para cá também, eu tenho medo de perder tudo, porque não vai ter depois. Então, perdeu aqui, perdeu tudo, já era. Mas, querido, quem vive para o céu não é refém das circunstâncias nem das adversidades do aqui, porque o aqui não é o fim, aqui não é o final da vida. A eternidade, meus irmãos, não vai nos alienar, pelo contrário, querido, ela nos liberta das prisões do aqui e do agora, das amarras do aqui e do agora, mas também não me deixa alienado quanto o aqui e o agora. No aqui e o agora eu preciso abençoar, no aqui e o agora eu tenho meus direitos, os meus deveres, eu tenho que ser um bom cidadão, eu preciso cuidar com a minha conduta, com a minha vida, eu não posso ficar alienado quanto ao restante, mas também eu sou liberto, para não ficar aprisionado no só hoje, nos problemas do aqui e do agora. C.S. Lewis então vai dizer: mire no céu e você ganhará a terra de bônus. Olha que frase interessante. Mire na terra e não ganhará nenhum dos dois. Mire no céu, meu irmão, olhe para o céu, caminhe olhando para o céu, e a terra, o lugar onde você pisar, você vai ganhar de bônus as pessoas, o lugar, o amor, as almas. Mas comece a caminhar olhando só para cá, e nem a terra e nem o céu nós ganharemos. E nem o céu e nem a terra estarão diante de nós. Os dois nós perderemos. Por isso é necessário caminhar olhando para o céu. E por último, querido, nós encontramos a alegria, a maturidade da vida cristã, considerando Cristo melhor do que tudo. Cristo, o céu, a eternidade, aonde o Senhor mora, melhor do que tudo. Não existe nada igual, nada que se compare, nada que chegue aos pés, meu irmão, nada nessa terra se compara com Cristo, nada, não existe, não existe.
Por mais que a gente possa fazer contas, a gente possa conjecturar, a gente possa ter ideias, a gente imagine o prazer disso, daquilo, daquele outro, e a gente consiga pensar, será que isso não é melhor do que Cristo? Será que isso não é melhor do que o céu, meu irmão? O inimigo vai tentar jogar essa mentira muitas vezes, mas nada se compara a Cristo, nada. Na última parte do versículo, ele vai dizer no versículo 23 aí: mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, e ele vai dizer, porque isso é muito melhor. Porque isso é muito, muito melhor do que qualquer coisa que eu possa viver aqui. Estar com Cristo, partir para viver com Ele é melhor. Paulo não fala isso como alguém frustrado. Porque eu já não aguento mais essa terra, porque eu já não aguento mais sofrer, porque eu já não aguento mais dor, os ossos doem, o corpo dói, falta o dinheiro, tem muito sofrimento. Não, Paulo não está olhando como alguém frustrado e triste. Pelo contrário, meu irmão, ele fala como alguém que tem plena certeza de estar realizado em Cristo Jesus, como alguém que encontrou em Cristo a certeza para tudo o que ele queria. Por isso ele fala com tanta convicção: não há nada melhor do que estar com Cristo. Hebreus 11, versículo 13 vai dizer: todos estes, falando lá da galeria dos heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Mas o que Hebreus vai continuar a dizer? E todos eles encontraram plena alegria em Cristo, mesmo não vendo o cumprimento das promessas, mesmo olhando elas de longe, porque o que eram as promessas terrenas diante da eternidade? O que eram as promessas terrenas diante daquilo que Deus prometeu para a eternidade para eles? Não se compara. O céu, então, meus irmãos, não nos faz desprezar a vida, nos impede de idolatrá-la, não nos faz desprezar o viver hoje, o conquistar as coisas. Meu irmão, conquiste as suas coisas, meu irmão, conquiste, lute, estude, ganhe o seu dinheiro, compre o seu carro, compre a sua casa, conquiste as suas coisas, mas o céu nos impede, meu irmão, de idealizar isso aqui nessa terra como se fosse o melhor, de idolatrar essa vida como se não existisse nada melhor do que isso. Qual é o grande problema de ter grandes riquezas? É que na grande maioria das vezes, eu não estou generalizando, se idolatra essa vida, se idolatra este corpo, se idolatra a beleza, se idolatra as posses. E aí o céu vai nos ensinar a não idolatrar. Pelo contrário, é bom, maravilhoso. Seu dinheiro é bom, Manchita? É ótimo, né? Paga suas contas, dá para ir comer um lanche de vez em quando, dá para ir ver um filme, maravilhoso, irmão, continua ganhando muito, mas nunca idolatre ele. Porque quando a gente falou dos flertes, daquilo que hoje, nesse momento, acaba criando rixa entre Deus e nós, acaba sendo um meio de separação, no céu não vai existir. Quem amadurece então na fé, troca a pergunta: o que mais eu posso ter, meu irmão, com quem eu estarei? Ou aonde eu estarei, quem estará comigo? Há uma grande preocupação, da preocupação de estar com Cristo e da preocupação de quem estará lá comigo. Vai estar lá comigo, tia Vitória, no céu? Amém? Vão estar lá comigo, meus irmãos do céu? Amém? Então não é o que eu posso ter aqui, o que eu terei aqui, quanto eu terei aqui, mas aonde eu estarei, quem estará comigo e quem eu encontrarei. É essa felicidade que o céu responde, meus irmãos. Quem caminha diariamente em direção ao céu não se apega, meus irmãos, excessivamente ao que nessa terra é simplesmente pó. No meio da caminhada, meu irmão, eu não me apego àquilo que é pó. Essa vida é poeira, ela é muito rápida, é passageira, e eu não me apego exatamente a ela ou excessivamente a ela.
Eu a vivo como Cristo me chama para viver, com intensidade, com amor, com vontade, servindo, viver aqui para mim é Cristo, eu vivo com vontade, é o que diz Paulo, mas eu não me apego excessivamente, demasiadamente a essa terra, a poeira que ela me dá, porque o que a terra dá aqui é fagulha, poeira, é migalha, é pouco diante da eternidade que o Senhor tem nos preparado, meu irmão. Cristo, então, meu irmão, não é um meio para chegar no céu. Cristo não é um meio para chegar no céu. Cristo é o motivo do céu existir. O céu só existe por causa de Cristo, e não o contrário. E não o contrário. Por isso, meu desejo do céu é Cristo. O seu é Cristo. O nosso, como igreja, é Cristo. O céu é o lugar onde nós estaremos, porque é lá que Cristo está. É lá que Cristo está. Por isso eu quero estar lá. Aonde Cristo está, que o meu coração deseja estar também. E que nós não paremos de falar do céu, que nós não paremos de cantar sobre o céu, que nós não paremos de ler sobre o céu, de orar sobre o céu, de conversar sobre o céu com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos netos. Fale do céu, meu irmão. Fale do lugar onde nós vamos nos encontrar face a face com Cristo, eternamente com Cristo. Que este céu nos traga alegria, felicidade plena, meu irmão. Não deve existir lugar melhor para que nós possamos querer estar. Não deve, não pode, não é o certo, não é o correto. Nós vamos continuar falando de muitos momentos de alegria aqui nessa terra. Eu preciso falar de alegria para você também nessa terra, para que você não ande cabisbaixo a vida inteira. Então aqui Deus vai te fazer chegar na promessa que Ele te deu, e tudo isso vai acontecer, glória a Deus. Mas ainda assim, a expectativa, o desejo e a alegria maior do meu e do seu coração sempre precisa ser o céu. O céu é real, Cristo está vivo, e o convite para nós é de esperança, porque a nossa vida não termina no túmulo, na morte, nessa vida aqui, mas nós estaremos na eternidade, e lá não vai haver fim, lá não vai ter tempo, meu irmão, para pensarmos em fim, em tristeza e em dor, somente na alegria de viver com Cristo. Por isso, eu gostaria que Deus completasse essa palavra no seu coração a cada dia, trazendo para você a certeza e a alegria do que é a eternidade. Hoje eu te dei muitos motivos maiores do que somente ruas de ouro, descanso, não dor, não sofrimento, para você querer estar no céu. O motivo maior, Jesus estará lá. O motivo maior, me encontrarei com Deus. O motivo maior, eu estarei em comunhão plena, eterna com o meu Senhor. Que esse seja o motivo da nossa ardente expectativa pelo céu e o desejo pelo céu. Amém? Quero orar pela sua vida, querido. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque com a tua palavra, através do exemplo do apóstolo Paulo, Senhor, que fala do céu, que deseja o céu, que deseja estar contigo, Pai, na morada celestial, ver o Senhor face a face, Pai, que o nosso coração também seja despertado com o mesmo desejo, com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, Pai, com a mesma ansiedade de viver o céu, Pai querido, o mais rápido possível, quando o Senhor preparar este lugar. Senhor, nos perdoa as vezes que nos esquecemos disso, nos perdoa as vezes que nós caminhamos como se só existisse a terra, como se só existisse alegria aqui neste lugar, e que se a gente não fosse feliz aqui, nada mais valeria a pena. Nos perdoa, Senhor, porque a nossa maior alegria, o nosso maior gozo, a nossa maior felicidade, contentamento pleno, Senhor, comunhão plena, só será possível no céu, contigo, Jesus, pois o céu existe por sua causa, Senhor. O céu existe porque lá é sua morada, Pai. Que o nosso coração
deseja então alegremente que o nosso coração, Pai querido, cria uma expectativa alegre, uma esperança feliz, Pai, pela eternidade, pelos céus. E assim como Paulo, que nós possamos repetir a mesma frase: se viver aqui nessa terra, eu viver, que seja para a glória de Cristo, mas se eu morrer, isso me será lucro, pois o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho, Senhor. Que nós possamos falar esta frase com alegria em nossos corações, que nós possamos, Pai querido, dizer este versículo, Pai, que ele se complete dentro de nós. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia, glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, quero convidar o Ministério de Louvor, se nós formos cantar, a orquestra com pós-lúdio. Querido, quarta-feira nós temos o culto da quarta multiplica. Você tem a convocação de estar presente, de estar junto. Esteja conosco na quarta-feira, cultuando, adorando, celebrando com os jovens, os adolescentes que têm feito o ministério de louvor, o louvor real, e tem sido muito bom cantar e adorar com eles, querido. As palavras também têm vindo de encontro aos nossos corações, palavras de ânimo, de esperança, de felicidade. Que o irmão esteja presente conosco na quarta-feira, não deixe para depois, não espere um outro tempo, um outro momento, venha cultuar junto em adoração na quarta-feira. No domingo, querido, que vai ser ali o que antecede ao carnaval, e visto que aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, nos nossos bairros, as coisas ficam um pouco mais complicadas, pela manhã, de 8 às 10 horas da manhã, nós vamos ter um escolão para toda a igreja, tá bom? De 2 horas, para que você tenha a oportunidade de perguntar, para que o professor, que vai ser o pastor Aldenir, possa estar ministrando ao seu coração e ensinando também. Ele já foi comunicado, está preparando uma aula muito boa para você nesse tempo, para nós nesse tempo. E o culto da noite ele será gravado durante a semana, tá certo? Então você vai ter acesso ao culto da noite dentro do horário certinho, 19 horas, para que nós possamos estar cultuando juntos, todos juntos reunidos. Amém, querido? Na segunda-feira não temos atividade na igreja, na terça também, retornando à quarta-feira, a todo vapor, com o quê? Quarta multiplica, tá certo? Então você tem essas oportunidades de estar com a sua família, curta a sua família. Se você vai para algum acampamento, para algum retiro, meu irmão, que você coloque o seu coração naquele momento, permita que Deus ministre no seu coração. Se você vai estar com a sua família em algum lugar, separe um tempo para ler a Bíblia, separe um tempo para devocional, viva esse tempo de alegria, mas também de comunhão com o Senhor, amém? Não vai para o bloquinho, não beba, não vai, irmão, já vou deixar o conselho para você, não vai só ver não, meu irmão, eu só fui lá ver, porque o desfile é bonito, porque é tão legal e faz parte da cultura brasileira, meu irmão, não vai não, não vai não. Se o chão se abrir, o inferno aparecer, você vai lá só para ver, vai ficar com a cara assim? Não vai, né? Não vai então não, irmão. Só foge. Tem tanta coisa boa para você fazer, deixa isso para lá. Você vai dar espaço para muita outra coisa. Estou te falando sério, de verdade. Mas o pastor está tão retrógrado. Meu irmão, não faz. Não vai, meninos, não vão. Não passa perto não. Deixa o cabelo para pintar outra hora, deixa o bloquinho para outro momento, deixa o abadá de lado, não vai não, é melhor não ir. O meu conselho para vocês, é melhor não ir, não flerte, não tem as distrações que a gente estava falando, a gente diz, é lá no céu que não vai ter, aqui tem, irmão, aqui tem muita distração, e o inimigo sabe certinho como te pegar pela perna, certinho. Se ele tentou, vou falar o meme que eu vi na internet, vocês não brigam comigo. Se ele tentou Jesus, imagina nós que é bobão. Então não dá bobeira. Não dá bobeira, ele vai tentar. Ele vai tentar. Amém? Que Deus nos abençoe, guarde as nossas vidas, que você tenha uma semana abençoada de trabalho e que Deus cuide do seu lar e da sua vida, tá bom, meu irmão? Que Deus nos abençoe, vou estar orando para finalizarmos esse culto e a orquestra vai estar finalizando com o pós-lúdio. Que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, e todos dizem amém, glórias a Deus. Após a orquestra trocar, os irmãos estão em liberdade.
Música